Boa tarde. Então, iremos agora começar o nosso painel número 9. Tem como tema advocacia, profissão de ontem, hoje e sempre. O painel terá a duração de aproximadamente 1h30, sendo dividido entre 4 palestrantes. Quero dar aqui os meus cumprimentos e as boas-vindas aos 4, aos nossos colegas Dora Márcia, Ubirajara Ávila, Leandro Nava e Michele de Carvalho. Eu me chamo Thalita Batista, sou jovem advogada, sou conselheira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Bahia. E, inicialmente, eu gostaria aqui de agradecer e parabenizar em nome da nossa presidenta, Sarinha Barros, por esse evento que está sendo muito de construção para nós, advogados, e também ao nosso diretor tesoureiro, Hermes Larião, por esse evento promovido. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o primeiro palestrante da noite, a Leandro Nágio, e ele vai falar um pouco sobre exercendo a advocacia durante a pandemia. Leandro é mestre em Direito pela UniFMU, temática Sociedade da Informação e Direito Digital, professor de pós-graduação e graduação, diretor da Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo, presidente da Comissão da Advocacia na docência da OAB São Paulo, esse triênio, conselheiro da seccional da OAB São Paulo, de 2016 a 2018, presidente estadual da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Está com a palavra, doutor Leandro. Estimados amigos da Jovem Advocacia, de todo o Brasil, em especial aqui da Bahia, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade. E, Thalita, muito obrigado pela apresentação. A ti, em vosso nome, Thalita Batista, como nossa mediadora aqui do nosso 9º painel, Sala 3, quero agradecer a todos os amigos da Jovem Advocacia da Bahia, a Bahia OAB Jovem. Dessa forma, tomo a liberdade aqui de agradecer também toda a diretoria da OAB, na pessoa do nosso presidente Fabrício, da nossa vice-presidente Ana Patrícia, a Maria, da nossa secretária, o Maurício, nosso secretário adjunto, e aqui, de uma forma muito carinhosa, quero agradecer também ao meu querido amigo, irmãozão, sempre uma vez presidente, sempre presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Hermes Hilarião. Eu tenho um slide aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês, se assim me permitir. Se acontecer qualquer tipo de falha, peço desculpas, mas no final tudo dá certo. Vamos lá, para ver se vocês conseguem me enxergar, e eu vou pedir auxílio aí da técnica. Pessoal, vocês estão vendo os slides? Estão vendo os slides? Sim, pode continuar. Posso continuar? Então vou colocar aqui. Só bota em Modo apresentação. É isso? Assim? Melhorou? Exibir configurações. Exibir configurações. Duplicar a apresentação, como foi orientado anteriormente. Vê se vocês conseguem enxergar. Está perfeito. Perfeito. Então, quero reiterar aqui meus agradecimentos a toda a diretoria da OAB Bahia, e em especial a nossa juventude, presidente Hermes Hilarião, a nossa querida doutora Sara Barros Galvão, que é a nossa presidente do Conselho Jovem da OAB Bahia, em especial também o querido amigo Luiz Gabriel Batista Neves, que foi o nosso presidente da Jovem, hoje é o nosso vice-diretor da ESA Bahia. Quero também agradecer ao nosso sempre presidente, Luiz Viana, hoje vice-presidente do Conselho Federal. Também quero agradecer ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é o presidente, meu presidente da OAB Seccional de São Paulo. Agradecer à presidente Nicole Capovilla, que é a presidente da Jovem Advocacia da Seccional de São Paulo, em especial a doutora Amanda Magalhães, que é a nossa presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia e também comunga aí a questão da presidência da Jovem Advocacia do Rio de Janeiro.
Bom, a temática é uma temática muito difícil, porque exercendo a advocacia durante a pandemia, né? Eu trago aqui, meu currículo já foi mencionado, então eu peço a liberdade de passar por esse slide de forma rápida, e como nós falamos, a advocacia de ontem, hoje, e do presente e também do futuro, é só trazendo aqui algumas informações. Nós temos aqui, somente a título de informação, algumas situações de quando começou-se e quando criou-se os 2 primeiros cursos de direito no Brasil. Dia 11 de agosto de 1827 foi efetivamente criado o curso de direito aqui em São Paulo e também em Olinda. A partir desse momento, nós temos aí a possibilidade de percebermos a importância do direito ontem, hoje e para sempre, assim digamos. Trago aqui alguns numerais para que possamos entrar no mérito do nosso bate-papo, que não é uma palestra, mas sim um bate-papo. Trago aqui a quantidade de universidades hoje no Brasil. Nós temos aí um número de faculdades no Brasil, no mundo, uma média de 1.100 faculdades. No Brasil, entre faculdades que fazem ou praticam o ensino jurídico, nós temos mais de 1.700 faculdades, 1.700 instituições. Ou seja, temos mais curso de direito no Brasil do que no mundo inteiro. E aqui eu trago um quadro demonstrativo, cuja fonte é o Conselho Federal. Temos mais de 1.200.000 advogados inscritos. Aí, na seccional da Bahia, segundo demonstrativo, o quadro colhido hoje pelo Conselho Federal, nós temos mais de 50.000 advogados ativos, e aqui em São Paulo, mais de 310.000 advogados ativos também, conforme o próprio numeral trazido pelo site do Conselho Federal. E quando eu falo que exercendo a advocacia durante a pandemia, nós precisamos retomar o seguinte: a Constituição já assegura a advocacia como indispensável à administração da justiça. Ou seja, o artigo 133 da Constituição já garante que, independentemente do que aconteça dentro de uma República Federativa do Brasil, o artigo 1º da nossa Constituição, está lá, a advocacia, que é a única profissão que configura, que está lá descrita na Constituição com esse poderio, ela é indispensável à administração na justiça. E o que a pandemia traz para nós, uma realidade da pandemia? Olha só, trago aí 2 matérias, tanto abordado via Conjur, quanto da Thomson Reuters, que traz aí 2 questões. Primeiro, falta de casos, aí foi publicado agora no mês 11 de 2020, e outra matéria também no mês de julho de 2020. 1º de julho, a realidade dos escritórios de advocacia no pós-pandemia. Pós-pandemia, eles estão falando aqui no mês de julho de 2020. Nós já estamos agora há quase um ano da data dessa matéria. E depois, já no finalzinho do ano passado, novembro, o Conjur veio e traz mais uma matéria também. Falta de casos e de dinheiro são maiores dificuldades dos advogados na pandemia. O trabalho apontou que a ausência de novos casos e as dificuldades financeiras são os fatores que mais tiram o sono dos profissionais do direito em tempo de pandemia. E por que eu trouxe essa situação para que os colegas da advocacia prestem ou verifiquem, ou que possamos bater um papo aqui de uma forma muito rápida, muito superficial mesmo, para que eu não atrapalhe aqui os meus queridos e próximos palestrantes. Qual que é o cenário hoje que nós temos? Primeiro, a advocacia, da mesma forma que a legislação, ela é mutante, ou seja, ela está em constante evolução. Nós podemos destacar aqui que a advocacia era uma até dia 18 de março de 2020. E por que dia 18 de março de 2020? É a data que foi decretado o estado pandêmico no Brasil. Essa data foi um marco, porque na grande maioria do Brasil, tudo fechou-se, em especial os escritórios de advocacia. Sendo também, em algumas capitais do Brasil, como, por exemplo, aqui em São Paulo, da onde eu falo, foram os primeiros serviços a serem caracterizados, além da questão de saúde, como essenciais. Lembram? Artigo 133 da Constituição, a advocacia é essencial à administração da justiça, está aí a base constitucional para isso. Então, os escritórios foram autorizados a voltar. Porém, todavia, entretanto, tivemos aí uma necessidade da advocacia se adaptar a esse cenário de pandemia. Justamente esse cenário na qual a advocacia, que já tinha um trabalho um pouco mais dedicado na análise
direta, a tratativa na pessoalidade com o cliente, precisou se adaptar. Se adaptar de que forma? Precisou mudar as suas perspectivas e, principalmente, teve que aprender, da mesma forma que os colegas advogados jovens há mais tempo faziam as suas petições à mão há muito tempo, tiveram que se adaptar à máquina de datilografia, como depois tiveram que se adaptar ao computador, e ainda fazendo um protocolo ali físico no balcão, como tiveram que se adaptar à questão da tecnologia, levando aos seus escritórios aí a conversão de arquivos e PDF, a adaptação de sistemas, cada tribunal de justiça, falando aí de justiça estadual, com um determinado tipo de programação, ou seja, de um programa específico, seja SAGE, por aí vai, aqui em São Paulo, por exemplo, a advocacia teve que se adaptar. E agora nós temos que nos adaptar a mais esse cenário. Esse cenário que nos é imposto devido a uma realidade pandêmica, ou seja, uma realidade mundial, traz para nós o quê? Um avanço tecnológico de, segundo especialistas, 50 anos em 5 anos. Ou seja, 10 anos em 1 ano. Aquelas situações que normalmente nós fazíamos, mas não gostávamos muito, ou a grande maioria não se adaptava ainda, por exemplo, reuniões virtuais, contato via aplicativos de mensagens, a realização principalmente de audiência via telepresencial, isso acontecia muito, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com relação na esfera penal, em questões relacionadas à área criminal, na qual o preso estava detido, estava encarcerado a 300, 400, 500, enfim, muitos quilômetros daqui da capital, ao invés de ter todo esse custo de deslocamento, já era utilizado esse campo tecnológico em prol da justiça. E a advocacia, por óbvio, teve que se adaptar a isso. E aí, o que nós temos que entender e buscarmos? Esse é um problema, é uma realidade imutável, impossível. Então, temos que trazer essa tecnologia para que ela seja a nossa aliada. Automaticamente, sendo aliada, precisamos adaptar o nosso escritório, os nossos colegas advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, e também quem? A nossa estrutura de uma forma geral, nossos assistentes, secretária, enfim, toda a organização física do escritório, e também quem? Os nossos clientes. Fazendo de que forma? Por exemplo, os atendimentos virtuais que hoje acontecem. Normalmente o cliente busca aí um atendimento, uma consulta, de uma forma rápida, que seja presencial. Hoje essa presencialidade ela foi alterada pela questão virtual, está sendo superada justamente utilizando-se essa tecnologia como aliada da advocacia. Além disso, o que nós podemos, de uma forma muito simplista, utilizarmos a favor da advocacia? Softwares de armazenamento em nuvem. Por quê? Porque hoje eu trabalho da minha casa. Hoje eu estou aqui no meu escritório, mas eu consigo trabalhar da minha casa, acessar todos os dados nossos de quaisquer lugares, inclusive pelo próprio aparelho celular. Software de gestão jurídica é mais do que fundamental. Em outros painéis aqui desse segundo evento aqui da Jovem Advocacia, segundo congresso da Jovem Advocacia, já foi muito bem discutido, e aplicativos e plataformas de videoconferência, sejam elas para realizarem as audiências, sejam elas para realizarem o que? As reuniões virtuais com os nossos clientes. E também nos socorrendo das próprias redes sociais. Para quê? Hoje em dia não dá mais, pelo menos aqui em São Paulo, como que funcionava? Aqui eu trago aqui a advocacia antes e depois. Antes, estava aqui a audiência desse jeito, ali as partes sentadas, o magistrado ali. Hoje, como é que funciona? Hoje eu tenho ali, eu não vou falar o nome de nenhum aplicativo para não fazer jabá de nenhum, mas nós temos aí a aplicabilidade das audiências virtuais, reuniões virtuais, nas quais as pessoas não precisam mais estar presentes para fazer o quê? Terem acesso, ciência e principalmente declarar suas vontades ou apresentar os seus questionamentos. O que nós precisamos buscar aqui? E eu já vou tentando me direcionar aos meus 15 minutos que me foi franqueado aqui no nosso bate-papo. Há algumas buscas pelas quebras de limites físicos que nós tínhamos. Ou seja, a advocacia acontece conosco. Nós somos a advocacia. E hoje nós temos que aproveitar de que forma? Antigamente você ia ao fórum, ia lá fazer um protocolo, ou ia fazer uma audiência, ou ia até mesmo, sendo o seu processo digital, não mais físico, alguns ainda existem em alguns locais do Brasil, mas nesse processo digital você ia até o fórum, ia ter que despachar com o cartão e falar, está demorando muito,
Excelência, aprecia aqui o pedido, ia fazer o despacho. O magistrado é obrigado a receber o advogado, independentemente do meio que é utilizado no processo. Isso é ponto pacífico, se não viola as prerrogativas. E aí o que acontece? Você acaba conhecendo, vendo um colega, trocando uma ideia, batendo papo, revendo, parava para tomar um café, alguma coisa. Hoje em dia isso não acontece mais. Então o que você precisa fazer? Automaticamente adaptar o seu trabalho que você fazia de forma presencial para o sistema qual? O famoso chamado home office, ou seja, o trabalho virtual, o trabalho na sua casa, o trabalho de forma virtual, como eu gosto de chamar. O escritório físico hoje, antigamente era imprescindível. Hoje em dia já não é tão imprescindível assim, porque o advogado ele pode advogar da onde ele quiser. Nós temos parceiros, por exemplo, seja na Itália, seja em Portugal, que advogam aqui e assinam suas petições, como nós aqui, advogados do Brasil, também assinamos, mediante nossos certificados digitais. E é importante aí que o advogado, tendo esse limite físico e ele precisa quebrar esse limite físico que ele próprio impõe, qual que é a sugestão que nós apresentamos aos colegas? Que a advocacia precisa sempre se capacitar e se qualificar com essas mudanças e alternativas, né? Então, nós temos aí uma perspectiva de primeiro, um mercado extremamente competitivo, que já assim o é, e a tendência é ainda ficar muito mais, e o advogado precisa se antenar nessa advocacia, e principalmente nessa questão da pandemia. Como que eu vou prospectar o meu cliente em tempos de pandemia? Eu vou me expor de forma moderada, até o Conselho Federal estava até então discutindo as questões de normas aplicáveis, a questão do marketing junto às redes sociais, do marketing da advocacia. Em cima disso, o advogado deve, não só pode, mas deve se expor em redes sociais, lembrando, com moderação, não buscando a captação de cliente, levando conteúdo. Cria uma estratégia de marketing. Eu não posso pagar uma empresa de marketing. Gente, eu brinco com os meus alunos e com os meus amigos, falo lá, você está com uma dúvida nessas questões? Não no direito, mas você está com dúvida em algumas outras questões? Vai lá no o Google é meu pastor e nada me faltará.com.br, ou seja, vai lá no Google, digita lá marketing jurídico, como faço marketing no meu escritório, como devo fazer, quais são as sugestões, e aí apareceram diversas ferramentas gratuitas para que você, jovem advogada, jovem advogado, ou até mesmo o jovem advogado, jovem advogada, há mais tempo, cria aí uma estratégia para o seu marketing, para que você possa interagir de uma forma mais rápida com o seu cliente. E que rapidez é essa apresentação com o cliente? É justamente por intermédio dos aplicativos. Esses aplicativos que nós temos a possibilidade de buscar, ele deve apresentar conteúdo informativo para que o seu cliente tenha interesse. Eu trago aqui, já me direcionando ao final, para não estourar meu tempo, que já apitou aqui meus 15 minutos no meu cronômetro, nós temos aí, indiscutível, a jornada de digitalização que nós já vivemos. Ou seja, novos tempos que a advocacia. Isso traz o quê? A imprescindibilidade de que o advogado e a advogada, além do direito, entendam e trabalhem a questão do quê? Da inteligência artificial, dos chatbots. Além disso, contratos são discutidos entre as partes, visual law, entre outras alternativas. Trago aqui uma grade curricular das matérias que são apresentadas em uma faculdade. Temos aqui várias, né? Introdução, de português jurídico, algumas de direito romano, civil, penal, constitucional, trabalho, e por aí vai, administrativo, tributário, e aqui eu trago algumas áreas em alta hoje em dia. Por quê? Pandemia. O empresário, grandes empresários, infelizmente, pequeno, médio e grande, estão fechando. Então, o que eles estão precisando? De orientação jurídica. Então, a área de direito empresarial, a área de direito tributário, a questão do recolhimento ou a não possibilidade de recolhimento do tributo junto ao fisco, direito contratual e também direito imobiliário, a redução daquele valor que o empresário paga com relação à alocação do seu ambiente ali, da sua empresa, o direito do consumidor extremamente alto devido ao número que cresceu exponencialmente da relação de consumo em meio virtual. Hoje em dia você compra tudo pelo celular. Direito previdenciário, as pessoas estão, na verdade, agora ratificando a necessidade do seu recolhimento. Direito de família,
ou das famílias, assim como já vem sendo discutido, que é exatamente o quê? Com a pandemia, infelizmente, tivemos aí um alto índice de divórcio, muito alto, aumentou mais de 70%, pelo menos aqui no estado de São Paulo, provavelmente na Bahia e nos outros estados também. Direito trabalhista, por quê? Muitas pessoas foram desligadas. E aí eu trago uma sugestão de outras áreas também. Direito à saúde, telemedicina, a famosa LGPD, direito digital, lei geral de proteção de dados, e o próprio marketing jurídico aplicado a escritórios e advocacia. Lembrando que a advocacia ela será eterna. Só mudaremos o modus operandi, ou seja, a tecnologia ela sempre vai evoluir, mas a profissão do advogado, da advogada, é importantíssima, porque o advogado é que vai fazer aquele atendimento humanizado, personalizado com o cliente. Ele tem um diferencial para apresentar para o seu cliente o que é a melhor situação para ele. O advogado precisa ter um perfil que mais flexível, ser mais empático, comunicativo, acessível, buscar hoje métodos alternativos de resolução de conflito, conciliação, mediação, arbitragem. Tudo isso tem a ver com o momento pandêmico que estamos hoje, porque hoje ninguém quer litigar, ninguém tem dinheiro para pagar advogado, e esse é um problema que nós temos, e se socorrer de todos os meios tecnológicos que nós temos para isso. Dessa forma, me encerro aqui a minha fala, apresentando aqui as fontes da onde buscamos aqui, criamos o nosso texto. Quero fazer um agradecimento especial à OAB Bahia, em especial aos meus 3 professores aqui, que é Luiz, que é Hermes e que é Sara. Quero agradecer toda a Comissão da Jovem Advocacia do Conselho Federal, na presidência da minha presidente Amanda Magalhães, parabenizar a doutora Nicole Capovilla, que é a presidente da Jovem Advocacia aqui do estado de São Paulo, em especial agradecer a toda a minha equipe aqui do nosso escritório e relembrar o que o querido e sempre saudoso e valente advogado Sobral Pinto dizia: a advocacia não é profissão para covardes. Dessa forma, eu encerro aqui a minha fala, deixando um beijo no coração de todos vocês e agradecer, em especial, doutora Dora, pela oportunidade de ter franqueado este humilde seu aprendiz, juntamente com o nosso conselheiro Birajara, a querida Michele, por ter invertido o painel, porque meu prédio aqui em São Paulo fecha às 20 horas e eu sei que eu teria um problema se eu falasse depois de vocês. Então, muito obrigado. Parabéns a todos da Jovem Advocacia da OAB Bahia e de todas as Jovem Advocacia do Brasil inteiro. Eu, como fui presidente da Jovem da Seccional de São Paulo, hoje estou diretor, eu sempre defendo, trabalhando com a juventude há 12 anos. A juventude da advocacia não é o futuro, é o presente. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e muita saúde. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Leandro, e me fez pensar o quanto a pandemia trouxe uma nova forma de ver a advocacia, desde o espaço físico, a obrigatoriedade de ter um espaço físico. Hoje temos agora muitos advogados trabalhando em espaços virtuais mesmo, até ao marketing jurídico, não é? Que agora muitas pessoas estão vendo de outra forma. Mas agora eu vou chamar a segunda palestrante, que é Dora Márcia, advogada e jornalista formada pela Universidade de Brasília em 1972, com especialização em criminologia, foi assessora de ministros no TST, no CNTI, embaixada da Itália, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia por mais de 10 anos, presidente da Comissão do Idoso e conselheira da OAB pelo 3º mandato, conselheira do Conselho Estadual de Defesa do Idoso, secretária adjunta do Conselho Federal da OAB, da Comissão do Idoso, e ela vai falar um pouco sobre novos tempos e as dificuldades encontradas pelo advogado idoso no exercício da sua profissão. Boa noite, meus caros colegas. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todos na pessoa da doutora Sara Barros Galvão, Hermes Hilarião, Luiz Gabriel, agradecer também ao presidente da OAB Bahia pela oportunidade que ele sempre dá, doutor
doutor Fabrício Castro, e agradecer a todos por essa oportunidade, que apesar de ser para os jovens advogados, os idosos têm que sempre estar atualizados. Quero parabenizar também o nosso colega que me antecedeu, Leandro Nava, pela excelente exposição que, por certo, veio ensinar a todos, com essa didática objetiva dele, expor um problema tão grave como é a pandemia e a advocacia na pandemia. Então, também gratidão ao doutor Leandro, gratidão a toda a equipe que deu apoio, a equipe técnica, não poderíamos deixar de agradecer a todos, e eu faço as palavras do doutor Leandro, também saudando todo o pessoal daqui da Bahia, de São Paulo e do Brasil que estão nos assistindo. Eu não poderia, de maneira nenhuma, você é um bate-papo, viu, gente? Porque eu não sou tão didática assim, e eu gosto de ser mais objetiva, talvez eu não leve nem 20 minutos. Eu não poderia falar dos novos tempos e as dificuldades encontradas pelos advogados idosos no exercício de sua profissão hoje, sem lembrar a nossa origem dos advogados daqueles tempos, os grandes escritórios tradicionais, onde os advogados faziam uma petição, ingressavam na justiça com 20 laudas, 30 laudas, traziam aquela jurisprudência, os verdadeiros códigos de sabedoria e de saber jurídico, né? Então, esses grandes escritórios de advocacia, dos idos anteriores ao 2000, nos anos 70, 60 e anteriores, eles trouxeram para os jovens advogados, os advogados de hoje, toda aquela experiência, né? Desde Roma Antiga e a origem do direito. Então, não podemos desconsiderar essa origem. Eu não poderia deixar de falar primeiro nessa origem. O que acontece com o advogado idoso hoje? O advogado idoso não tem mais condições, nem físicas, nem técnicas, muitas vezes, para ele acompanhar essa atualidade, essas plataformas digitais. Nós, inclusive, da Comissão do Idoso da OAB Bahia, já antes da pandemia, nós pedimos ao presidente e pedimos a Hermes o apoio para fazer vários cursos da inclusão digital para o advogado idoso. Já tivemos 2 cursos, que foi um sucesso total. Nós vimos colegas no nosso escritório, lá na garagem da ESA, que chama Nosso Escritório, com mais de 50 computadores, para dar apoio justamente a esses advogados que não têm hoje mais condições de manter seus escritórios por problemas de saúde, problemas físicos, problemas econômicos, e muitas vezes nós assistimos advogados idosos dentro dessa sala do meu escritório, chorando, em desespero, pedindo ajuda a outros colegas mais novos, porque eles não conseguiam nem ligar, apertar o botão do computador. Nós ficamos muito sentidos com essa situação. Então, o advogado idoso, com o advento, em 2003, do Estatuto do Idoso, o próprio Estatuto já vem procurando amparar os idosos, inclusive os advogados idosos, que sofrem discriminação nos cartórios, nos anais do fórum, é maltratado, não tem cumprido a sua prioridade, ele é discriminado pela idade. É muito difícil o advogado idoso hoje advogar normalmente. Então, eu tenho sempre, a nossa luta é constante. Ainda bem que nós temos o apoio da OAB Bahia, da presidência, da diretoria, também da CAAB, que nunca deixou nenhum advogado idoso sem uma assistência no que ele precisa. Então, o processo de envelhecimento do advogado idoso já vem na parte física. Com a idade chegando, ele começa a ter diminuídas as suas funções. A memória, a dificuldade de entrar nas plataformas.
Então, o advogado idoso, que tem um poderio econômico maior, tem um escritório muito bem montado, ele tem os assessores para fazer isso para ele. Mas e o advogado que vem perdendo completamente seu poder aquisitivo, que teve que fechar os escritórios por falta de dinheiro para pagar essa despesa? Ele não tem dinheiro para pagar um assessor para colocá-lo numa reunião, nessa plataforma, no Zoom, no Life Size do tribunal. Então, o advogado idoso está muito sofrido. E a nossa luta agora é para que a jovem advocacia ela também ajude nessa discriminação, a não deixar o advogado idoso jogado. Cadê essa sabedoria toda que foi passada para a juventude? O advogado idoso, ele traz uma bagagem muito grande, uma bagagem jurídica muito grande. E para ele, hoje, é difícil ele ter a inclusão digital, é difícil. Então, o advogado idoso, que hoje não procura se atualizar de alguma maneira, né? Que ele não procura tomar um curso de inclusão digital para poder acessar gratuitamente também o que estão mostrando, o advogado fica em desespero. Eu conheço advogados, eu não vou citar nomes, mas tem colegas nossos que foram entrando em depressão e acabaram falecendo. Tem advogados cometendo suicídio, gente. Isso ninguém fala. Eu estou trazendo à tona porque isso é uma coisa muito grave. Então, os novos tempos, as dificuldades encontradas pelos advogados idosos, tem que ter um olhar mais humano da advocacia jovem também, porque todos vão chegar lá, entendeu? Então, o empobrecimento desses advogados idosos é quase de 90%, gente. É muito difícil. E agora, com esse trabalho em home office, advogados que têm condições, eles têm os assessores, eles têm pessoas para colocar ele nas plataformas, para entrarem nas videoconferências. O Tribunal de Justiça da Bahia tem errado muito com os advogados em geral, porque eles fazem uma confusão, tiram o sistema do ar, os advogados e juízes não conseguem entrar nas audiências. Imagine um advogado mais idoso que já tem essas dificuldades todas. Então, a conquista ao longo do tempo dessa experiência que foi passada por jovens, porque se não fossem os velhos advogados, os grandes e tradicionais advogados que faziam aquelas laudas imensas, naquela velha máquina de escrever ainda, entendeu? Manual, depois a outra, e depois a digital, eles não têm condições hoje de acompanhar, muitos não têm essa condição mental de acompanhar, porque vem o esquecimento, com a idade vem o esquecimento, já não conseguem gravar mais as coisas como antes. Então, esse olhar, entendeu, de chão para eles, é a nossa luta, é a nossa luta. Nós vamos fazer uma campanha agora, a nossa comissão, para que os advogados e os escritórios e os advogados jovens adotem um advogado idoso, com esse olhar benevolente, de compaixão, porque muitos não têm mais escritório, muitos estão dependendo de cesta básica da CAAB para poder sobreviver. Gente, a coisa é muito séria. Então, a minha fala hoje é mais para mostrar as dificuldades do advogado idoso hoje, nos tempos atuais. Então, o advogado idoso, ele se sente deprimido, se sente discriminado, ele caminha para as delegacias, olham já com aquela discriminação, já com aquele olhar como se ele tivesse já, aquilo ali fosse uma coisa descartável, e nós lutamos o tempo todo contra essa discriminação. Tudo que está acontecendo com o advogado idoso está nos anais da cartilha da pessoa idosa, no Estatuto do Idoso, que todos deveriam ler. Os advogados jovens, os advogados não tão jovens, a população, a sociedade civil em geral, todos deveriam ler o Estatuto do Idoso para ter um olhar de mais humanidade para com o advogado idoso também. Porque o advogado idoso está passando uma fase terrível da pandemia, como falou o doutor Leandro Nava. Então,
essa lei 10.741, que é o estatuto, ele deve ser lido por todos, inclusive pela sociedade, como eu já falei, entendeu? Todas as realidades, a velhice é talvez aquela que conservamos por mais tempo ao longo da vida, numa noção puramente abstrata. Quem falou isso foi o nosso filósofo que falou, deu essa grande visão, Marcel Proust, porque ninguém gosta do idoso, nem mesmo o idoso. O idoso é de todas as formas, e o advogado idoso, ele precisa ser mais visto pela sociedade, ser mais respeitado, menos discriminado e ter um apoio maior. Infelizmente, a pandemia veio e as ações da OAB e as ações da CAAB foram praticamente interrompidas nesse mistério. Então, o empobrecimento. Então, eu vou apelar para os advogados jovens nesse grande evento. Meus parabéns, esse grande evento que demonstra que os advogados jovens estão com toda a garra, levam a sério a profissão, que eles têm um olhar mais benevolente, com mais compaixão. E quando eles virem alguém discriminando um advogado idoso, ou ver algum advogado idoso no fórum, nos anais dos corredores do fórum, dos juizados, das delegacias, que eles procurem ajudar de alguma forma, procurem dar um apoio. E não vão esquecer que um dia eles também vão ter essa idade e queira Deus que eles não enfrentem essas dificuldades. Porque nós passamos de um século para outro, praticamente. Todas as inovações da internet, da web, inclusão digital, nós passamos da ignorância da máquina de escrever, mas o grande saber jurídico, para uma tecnologia muito avançada, que os advogados idosos não conseguem acompanhar. Mas eles são dotados de grande experiência, de um cabedal muito grande de conhecimento jurídico. E eles vão, com certeza, com toda humildade, e eles são constrangidos, eles estão muito constrangidos, não querem aparecer, e eles vão conseguir com a ajuda de vocês. Eu conto com o apoio de vocês. E que Deus abençoe a todos, e sempre é tempo de aprender alguma coisa. Obrigada, um beijo no coração. E aí agradecemos por chamar nossa atenção. Eu achei muito interessante o projeto que tem de um jovem advogado adotar um idoso, até porque existem idosos na jovem advocacia. Então, eu agradeço realmente, eu acho que muitas pessoas aqui já estão aplaudindo mesmo. E agora vamos para o nosso terceiro palestrante, que é o Birajara Ávila. É conselheiro federal da OAB, formado pela Universidade Federal da Bahia, advogado, presidente da Comissão de Advocacia da Ativa da OAB Bahia, foi conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos. Foi também presidente da subseção de Vitória da Conquista, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, especialista em Direito Previdenciário. Ele vai falar um pouco sobre a indispensabilidade da advocacia e as novas ferramentas para a modernização da nossa profissão. Com você. Boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente a nossa mediadora Thalita, cumprimento também o nosso ilustre professor e colega advogado Leandro Nava, Dorinha, essa conselheira seccional tão ativa e tão querida, Michele, essa colega também. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a nossa presidente da Jovem Advocacia, Sara Barros, também destacar o papel que vem desempenhando o nosso presidente da OAB da Bahia, Fabrício Castro,
né, nessa inclusão e nessa defesa intransigente da advocacia jovem do nosso Estado, e principalmente ele, que sempre é o nosso eterno presidente jovem, Hermes Larião, uma pessoa assim, fantástica, que sempre tem os olhos voltados para aqueles que estão iniciando a nossa profissão. Cumprimento e agradeço também a todos do staff aí da OAB, na pessoa de Lucinha, Ronaldo, Aline, enfim. Eu queria chamar a atenção, Thalita, olha só que coincidência feliz, né? Que nós estamos tendo assim, um painel bem eclético, digamos assim, e tivemos assim, a palestra inicial, que foi uma verdadeira aula, uma cartilha realmente para aquele advogado jovem, de como ele deve se portar, né, diante dos novos desafios que a nossa profissão está enfrentando, sobretudo por conta da pandemia. E essa apresentação magnífica de Leandro nos dá a possibilidade de termos, então, apenas um bate-papo, porque ele realmente foi muito exaustivo na demonstração do tema do painel, a advocacia de ontem, de hoje, de sempre, mostrando desde a evolução, desde do início da nossa profissão e agora as novas tendências, com as ferramentas tecnológicas. Então, eu vou me dar o direito de fazer mais um bate-papo, porque eu sempre tive uma atuação e sempre tentei passar para os colegas, principalmente aqueles que estão iniciando na carreira, tentando mostrar formas de driblar os obstáculos da nossa profissão, principalmente diante da nossa realidade. Nós que estamos aqui no interior da Bahia, muitos advogados e advogadas que estão nos acompanhando são do interior, sabem das nossas dificuldades. Então, eu queria falar um pouco, dizer assim para os amigos que nos acompanham, que eu sempre pergunto, Leandro, assim, para os amigos, e digo assim, você se lembra o que fazia quando tinha 7 anos, 8 anos de idade? A pessoa, não me lembro. Eu falei, eu lembro. Sabe onde é que eu estava? Eu estava dentro de um escritório de advocacia. Minha mãe me obrigou a fazer quase 10 anos de piano. Hoje eu não sei tocar uma música sequer. Mas aí eu tinha que ir para o conservatório de música, que era perto do escritório do meu pai, né? Nós temos um escritório que já passa dos 40 anos de existência, e então eu comecei a me familiarizar com a nossa profissão desde aquela época. Então eu posso dizer que realmente me criei dentro da advocacia. E naquela época, Leandro já bem destacou, Dorinha conhece bem, a realidade era completamente outra. A forma de se fazer uma petição, máquina de datilografia, os repositórios, Dorinha, os repositórios de jurisprudência, classificadores imensos, que os advogados tinham que ir lá, visitar, procurar. Hoje, com um clique, você consegue fazer isso na internet. Muito eu vejo, né? Você tem um modelo de petição. Então, realmente, naquela época, o desafio era muito, muito maior, porque você não tinha sequer um modelo, você tinha que sempre construir a petição do início, né, do zero, digamos assim. E a nossa profissão, ela foi evoluindo, ela foi encontrando essas novas tendências e foi se adaptando. Mas o fato é que existe uma previsão constitucional da indispensabilidade da nossa profissão, né, para todo o sistema judiciário. E aí é que vem um questionamento interessante. É preciso que o advogado, será que o advogado se compreende bem dentro dessa engrenagem? Então, quando hoje se fala muito nas novas tendências de mediação, conciliação, de princípio da cooperação, da boa-fé processual, enfim, é preciso também que nós façamos uma reflexão do nosso cotidiano, em que nós podemos contribuir para essa engrenagem, na medida em que somos realmente indispensáveis. Hoje mesmo eu vi o ministro do CNJ, o nosso ilustre André Godinho, falando do voto que ele deu, quando entendeu pela indispensabilidade da advocacia nas sessões de mediação e em várias outras situações, né? Então, o que acontece que eu percebo? É importante que nós nos vislumbremos, nos visualizemos dentro dessa conjuntura de cooperação e principalmente dessa forma nova que nós estamos nos deparando. Então, quando a Constituição estabelece essa indispensabilidade e quando vem um painel dizendo
ontem, hoje, sempre, nos exatos termos em que Leandro Nava concluiu, efetivamente, a advocacia ela tende a se perpetuar até por conta da nossa realidade social, porque nós somos, efetivamente, a última trincheira. A última trincheira, até para aqueles que violam as nossas prerrogativas, juízes, desembargadores, ministros, que, eventualmente, violam as nossas prerrogativas, até eles precisarão de advogados e precisam de advogados. Então, nós somos um fator, nós desenvolvemos uma função social, um mundo público. Por quê? Porque nós somos agentes, por exemplo, niveladores das desigualdades sociais. Quando nós enfrentamos uma ação previdenciária, como foi o exemplo que Leandro utilizou, nós estamos, de certa forma, exercendo uma função social, equiparando uma pessoa que precisa sobreviver diante daquela necessidade da prestação do Estado. Quando nós advogamos na área do consumidor contra uma multinacional, estamos tentando também dar essa validade, validar esse direito que o consumidor tem em frente a uma multinacional, enfim. Então, a advocacia, ela tende a se especializar e vai encontrando essas dificuldades, como Dora falou, né, dessa inclusão digital, enfim, e vai se adaptando. O fato é que eu percebo e que nós precisamos trabalhar já com ações objetivas para enfrentar esses desafios que nos foram colocados de uma hora para outra, Michel. Então, de uma hora para outra, por exemplo, nós começamos a conviver com as audiências telepresenciais. E eu já dizia aqui para os colegas, principalmente para os colegas do interior, que a advocacia, por exemplo, de correspondência estava fadada à extinção, porque os grandes escritórios de fora começaram a montar grandes estruturas digitais para a realização de audiências fora. Dorinha, eu me lembro que na época do meu pai, por exemplo, você tinha advogados, o advogado da multinacional tal, quem conquista tal, fulano, Beltrano, e hoje em dia, os grandes escritórios, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, nada contra, é a realidade, e nós precisamos conviver com isso. Então, e aí ainda vem a dificuldade que nós enfrentamos junto ao Poder Judiciário, que efetivamente não consegue dar vazão às ações que são submetidas ao seu crivo. Leandro, para você ter ideia, nós tínhamos um déficit até essa última nomeação de mais de 200 magistrados, né? Servidores, nem se fala, nós temos a realidade nas comarcas do interior de servidores cedidos por municípios, enfim. Mas o que eu queria trazer para os colegas que nos assistem como uma forma de contribuição é que nós podemos, efetivamente, com o pé no chão, dentro da realidade, porque muitas vezes eu vejo, Michele, orientações, o advogado jovem, ele precisa ter um sistema de gestão de escritório. Eu pergunto, a pessoa está iniciando a advocacia agora, com 10, 15 processos, não tem condição de pagar uma secretária, vai ter um sistema de gestão, não vai ter. Então, amigo, o que eu posso fazer dentro dessas novas realidades? Por exemplo, Leandro observou bem, eu entreguei, quando eu fui presidente, cerca de 800 carteiras, eu acredito que tenha sido mais ou menos isso. Eu não sei, digo aos colegas, se nós temos 10% advogando. 10% advogando. E nós temos uma outra realidade, que no primeiro ano, metade desses que escolhem seguir na advocacia desistem por conta das dificuldades enfrentadas. Porque muitas vezes pensam equivocadamente. Investem numa sala, investem num curso que efetivamente não vale servir no início da sua carreira. Muitas vezes não tem uma internet de qualidade, que é a nossa realidade agora. Muitas vezes não se preocupa em se preparar tecnicamente para enfrentar os desafios do início da carreira. Enfim, e outras realidades. Esses dias eu fiz uma live com o presidente de subseção e dizia assim, antigamente, Leandro, a gente deixava, né? Era uma realidade, o advogado sempre tinha mania de deixar o prazo para cumprir no último dia, né? E nós temos uma necessidade imperiosa, Thalita, de ter o resultado do processo, amigo, para receber os honorários. Então, por que hoje nós não utilizamos essa prerrogativa, por exemplo, de ter e conseguir peticionar até meia-noite da hora? Você lembra como é que era a advocacia? Era até 6 horas e tinha que correr por fora com a petição física para protocolar. Hoje você pode, de sua casa, fazer esse prazo 10, 11 horas da noite. E a jovem advocacia dispõe de uma coisa que nos falta muito quando nós chegamos já
um certo estágio da nossa carreira, que é tempo, energia. Então, por que não cumprir esse prazo no início? Outra realidade, Leandro bem falou, é a questão do escritório físico. Nós, principalmente no interior da Bahia, temos uma dificuldade de entender isso. O cliente não vai compreender bem, ele pode escolher um outro advogado, porque eu não quis falar com ele pessoalmente, quando todos eles estão com o celular na mão, no Instagram e etc., e compreendem bem essa realidade. Divisão de custo, Leandro, não tem necessidade hoje de um advogado jovem, por exemplo, começar a carreira, tendo um escritório só para ele pode ter um escritório em conjunto com outros colegas, distribuir custos, constituição da sociedade individual de advocacia para efeito de uma tributação que começa em 4,5%. Esses são alguns exemplos de iniciativas que a jovem advocacia pode e deve tomar para conseguir ultrapassar a barreira que é a grande dificuldade da nossa carreira, que é justamente o início. E aí que o OAB tem que estar efetivamente, Dora, ao lado dos advogados. Essa realidade que você pontuou, dessa necessidade, eu vi alguns colegas, inclusive, criticando essa ação, mas nós sabemos que a realidade é terrível. Tem colegas que estão realmente passando fome, tem colegas que e é por isso que o Tribunal de Justiça da Bahia precisa retomar urgente os atendimentos e o custo dos processos físicos. A advocacia não aguenta mais. Então, dentro dessa perspectiva que foi proposta, né, de indispensabilidade, é fato, a advocacia ela vai continuar sendo indispensável. Eu me lembro, Dora, da profissão, antes de você entrar no elevador, tinha lá um assessorista, né, que hoje não tem mais isso. Eu me lembro quando eu me formei na Universidade Federal da Bahia, salvo engano, não sei nem se existe mais o curso de arquivologia, biblioteca, enfim, eu vi um artigo esses dias falando, né, do desaparecimento de algumas profissões. Administrador, hoje é raro você ver alguém falando, eu sou formado em administração. A própria administração começou a se ocupar de outros flancos, recursos humanos, com especialidades, enfim, justamente por conta dessa evolução. E aí, Dora, é uma reflexão importante a se fazer com relação à nossa adaptação a essas novas tendências, compreende? Porque, assim, da mesma forma como quando a tecnologia nos trouxe uma série de dificuldades, principalmente para os advogados mais idosos, ela trouxe também outras oportunidades. Os colegas do interior não tinham como fazer uma ostentação oral nos tribunais, inclusive tribunais superiores. E isso é uma desvantagem enorme. Eu me recordo de um colega que dizia que ele pegava um ônibus aqui em Conquista, ia fazer uma ostentação oral no Tribunal de Justiça, e chegando lá recebia a notícia que o processo tinha sido retirado de pauta. Enquanto o advogado que eu estava enfrentando era de um grande escritório em Salvador, que pegava um carro, com 15 minutos estava no tribunal. Hoje o jovem advogado ele pode acessar uma tela como essa e fazer a ostentação oral dele, com paridade de armas. Isso é espetacular, é um caminho sem volta. E para isso a gente precisa digamos assim, nós precisamos nos municiar de elementos que nos coloquem, né, dentro dessa nova realidade. Então o advogado hoje, ele precisa efetivamente ter um conhecimento, por exemplo, do regimento interno do nosso tribunal, dos tribunais superiores, para que ele consiga, por exemplo, se utilizar dessa normativa, dessas nuances para o trabalho dele numa sustentação oral, por exemplo, e tantas outras realidades. Eu sempre gosto de falar com o pé no chão, porque nós sabemos qual é a realidade da advocacia baiana, né? Eu sempre falo, né, que é um grande equívoco em achar que a advocacia vai bem, principalmente num momento de pandemia, onde nós tivemos um grande período aí de processo com prazo suspenso e os processos físicos, na realidade, que estão hoje. Então, a reflexão que eu deixo, agradecendo mais uma vez a participação, é a seguinte: a nossa profissão é realmente indispensável, até porque ela é um pilar da democracia. Nós somos a última trincheira, né? Nós somos os defensores somos defensores do Estado Democrático de Direito, das instituições jurídicas.
A nossa profissão é um exercício de mundos públicos, né? E por isso mesmo ela vai continuar existindo, não vai, digamos assim, cair em desuso como tantas outras profissões que nós citamos aqui, mas o fato é que a gente precisa entender que a advocacia segue um novo rumo, um novo caminho, com essas novas tendências tecnológicas, com o processo digital, enfim, e para isso nós precisamos nos adaptar. Então, o jovem advogado que está agora, né? Eu sempre recordo, Leandro, que quando eu entregava a carteira para o advogado, eu sempre fazia uma dinâmica, falava assim, olhe para trás, aí a família toda atrás, assim, falava, agora é comigo. Aí eles ficavam com medo, assim, não, ainda não é não. Eu preciso ter, né? E aí brincava com eles, falando assim, olha, é engraçado, mas eu vou contar que era uma piada que o jovem advogado pegou a carteira, correu, abriu um escritório, pegou um monte de processo emprestado e botou em cima da mesa, entrou uma pessoa toda de azul na época, ele pegou o telefone, opa, fulano, como vai você? Tudo bom, processo, não sei o quê, quando ele ligou, pode falar, amiga, não, sou da Telemar, vim instalar o telefone aí. Mas por que isso? É só uma piada, porque a gente precisa efetivamente também encarar, Dora, a nossa profissão com muito bom humor. Nossa profissão é submetida a um estresse enorme e nós precisamos efetivamente ter essa alegria no coração e essa devoção a essa profissão que é maravilhosa. Eu tenho certeza que dentre as carreiras jurídicas, a que mais permite essa satisfação pessoal e profissional, principalmente por conta dessa atuação social, é a advocacia. Eu faço votos que todos que escolham essa nova profissão consigam sobreviver dignamente dela, e essa é uma luta que nós temos aqui na OAB da Bahia, sob a batuta de Fabrício Castro e de Luziana Queiroz, que, se Deus quiser, comandará a OAB nacional, porque efetivamente é preparado para isso e tem a advocacia em suas veias. Eu queria deixar um grande abraço, obrigado mais uma vez, desculpe pelas brincadeiras, mas eu sempre faço como uma forma de incentivar e de trazer uma alegria no coração dessa jovem advocacia, que realmente é a nossa realidade. Grande abraço. Agradeço. E como você falou perfeitamente, Birajara, no começo, estamos aqui no painel que passamos por várias gerações, cada um com suas dificuldades, cada um com suas adaptações, mas uma coisa não mudou realmente, a advocacia continua sendo essencial. E agora vamos para a última palestrante, que vai falar sobre os primeiros passos da advocacia. Dificuldades, trajetória e aprendizado. Michele de Carvalho, que é advogada, mediadora extrajudicial, conselheira do CCJA, membro da Comissão de Direito Internacional e Humanos da OAB Bahia. Obrigada, Thalita. Uma boa noite a todas e todos que estão assistindo esse evento. É uma honra estar aqui diante de profissionais tão maravilhosos, colegas incríveis, doutora Dora, o Birajara, doutora Leandro e doutora Thalita, que são muito queridos. Eu amei a palestra de vocês, estou aqui encantada, né? Vou tentar ser um pouquinho também, fazer minha contribuição. Eu queria agradecer e parabenizar nossa presidente Sarinha Barros por esse evento incrível, tá lindo, um evento com grandes oportunidades de falas. Colegas, essa troca é muito, muito significativa e muito produtiva. Agradecer também ao nosso eterno presidente jovem, Hermes Larião, pela oportunidade, por esse evento incrível, porque onde tem, né, a gente fala, o trabalho tem que continuar. Então, eu saúdo a todos que estão assistindo e quando eu pensei sobre esse tema, diante de tudo que já foi falado, a gente pensa, por onde começar com a jovem? Quando eu pego minha carteira, por onde eu começar? Como eu vou começar a advogar? É a dúvida que fica na mente, né? Será que eu advogo? Será que eu faço concurso? E fica aquela dúvida porque a gente fica sempre ouvindo colegas falarem, nossa, estou sobrecarregado, nossa, 6 advogados, tem mais de 1 milhão de advogados. Você mais um? Não, não vai ser mais um. A gente tem que pensar que nós somos únicos e nós podemos fazer a diferença nesse mundo de advogados. Porque é como se fosse um oceano.
cheio de oportunidades. Basta que a gente conquiste e entenda como chegar ao nosso sucesso. Então, quando a gente pega a carteira, o que fazer? Por onde começar? O que eu digo sempre a todos os colegas que eu conheço e que sempre vêm com essa dúvida, eu falo que nós precisamos sempre ter o nosso posicionamento e a nossa meta sempre estabelecida. A gente precisa entender onde estamos e onde queremos chegar. E para isso a gente precisa também começar. Tem que estudar, tem que se capacitar, tem que sempre se manter atualizado, tem que sempre buscar oportunidades, porque as oportunidades estão aí. A gente só precisa ir buscá-las, né? Porque se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir encontrar e elas não vão vir cair no nosso colo. A gente tem que buscar. E diante de toda essa pandemia, diante de toda a situação de crise que está ocasionada pela Covid, muitos colegas, como a doutora Dora nos trouxe os relatos dos advogados que são idosos, eles têm sim passado por situações, nós todos, a classe da advocacia, tem passado por um transtorno grande com os tribunais fechados, com as audiências telepresenciais, com grandes dificuldades. Tem colegas jovens também com dificuldades, porque não tem internet, não tem acesso a computador, não tem recursos para se manter, né, nesse mundo digital que nos foi imposto de uma hora para outra. De repente, tudo aconteceu e a gente teve que dar conta. Então, assim, essa cooperação mútua de colegas é imprescindível, tanto na advocacia geral, tanto na advocacia jovem, quanto na advocacia idosa, advocacia veterana, porque juntos nós podemos muito mais, né? E nós podemos alcançar o sucesso. E se esse projeto for adiante, eu quero muito fazer parte da doutora, porque eu vejo a dificuldade com colegas que estão também na jovem advocacia, que são idosos, e eu vejo que eles têm a dificuldade, e eu sempre me prontificava lá na ESA, no nosso escritório, e eu via que a satisfação desses colegas, quando um jovem advogado iria perguntar, tirar uma dúvida, quanta experiência vocês têm para nos passar? E essa troca é muito significativa, é muito válida. E eu me sinto completamente honrada quando eu encontro um colega já com uma bagagem tão grande, disposto também a passar para mim, porque eu preciso aprender com vocês muito mais. E eu me coloco à disposição para qualquer pessoa que precise, que necessite de ajuda, eu estou aqui. Vamos lá, continuando aqui, eu trouxe algumas dicas, né, de como iniciar, como fazer esse início de carreira, como a gente ter a solidificação na nossa profissão. Eu entendo que nós precisamos criar uma conexão entre o nosso propósito e a advocacia, na advocacia. Então, nós precisamos ter uma rotina estabelecida, porque estamos em home office. Então, se a gente não tiver definido todos os horários, o que fazer, cronograma de estudos, cronograma de atendimento. Mas eu não tenho cliente, mas a gente vai buscar. Tem audiências virtuais que a gente pode estar assistindo, tem as sessões de julgamentos que são disponibilizadas no canal do YouTube, onde o jovem advogado que não tem essa experiência, ele pode estar assistindo, está vendo colegas, está buscando nas redes sociais, está buscando nos grupos do OAB Jovem. As reuniões do OAB Jovem são abertas a estagiários, bacharéis em Direito e a jovens advogados. Então, essa troca, esse network que é feito através dos colegas é muito válido. Não pense, ninguém sabe tudo. Se você hoje não tem essa experiência, você pode encontrar um colega para fazer uma parceria, você pode encontrar um colega que esteja disposto a fazer, a lhe ajudar nesse início de carreira, porque quando eu iniciei, não tem muito tempo, mas eu encontrei um apoio na Jovem Advocacia, no Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, onde eu pude encontrar colegas para dividir esse início. Não é fácil, mas também não é impossível. Basta que a gente queira, a gente tem que ter a iniciativa, né? Buscar. Colegas como o Dr. Bira, que é um grande advogado e que está sempre em vários eventos eu já encontrei, sempre disposto a conversar, a passar informações. O professor Leandro, gratidão, que satisfação conhecê-lo aqui nesse evento, de forma tão brilhante, foi passado assim, informações valiosíssimas para toda a advocacia. Doutora Dora, com sua experiência, Thalita, minha colega querida, eu tenho certeza que todo esse contexto pandêmico,
ele trouxe dificuldades, sim, mas também ele trouxe essa possibilidade de fazer essa conexão mais próxima com os colegas através dos grupos, através das redes sociais. E é uma realidade. O digital, ele veio para ficar. Não tem mais como a gente retroceder. Imaginar hoje a advocacia sem um digital. Não existe. Os processos estão eletrônicos e a tendência é que os processos físicos, espero, que sejam digitalizados e que se mantenham, né, no digital, para que isso seja mais viável e mais rápido também, né? Porque é muito mais fácil quando é o digital. Claro que tem as dificuldades, mas a gente tenta sanar, claro, obviamente. Nós temos que ter uma rede ativa. Hoje o provimento, né, existe um provimento que nos permite produzir conteúdos informativos, meramente informativos. E tem uma tendência, a gente precisa estar acompanhando essa tendência, como a OAB vai se posicionar em relação ao digital. Porque hoje você tem que ter sua presença digital. Você tem que produzir conteúdo de forma que você construa sua autoridade no digital, para que você possa alcançar novos colegas, para fazer parcerias, que você possa alcançar clientelas que possam lhe trazer reconhecimento e também autoridade no assunto. E para isso, a gente tem que entender que a pandemia ela trouxe alguns nichos novos. Então, assim, você está sempre se atualizando, isso vai lhe permitir estar sempre com o pé à frente do que está acontecendo. Então, sai uma decisão, já pesquisa, já publica, já produz um conteúdo, cria artigo, publica os artigos, tem portais que são gratuitos, que lhe permitem, então, quando o seu cliente colocar uma pesquisa, vai lhe direcionar naquele artigo, e isso vai criar autoridade para você. Essa produção de conteúdo é importante e tem que sempre respeitar o código de ética. E também a gente precisa entender essa questão de parcerias com os colegas. Não tenha vergonha de tirar dúvida, não tenha vergonha de buscar um colega que saiba um pouco mais que você, ou um colega que tenha um atendimento em outra área. Você, às vezes, pode atender na área civil, um colega atender na área previdenciária, e vocês podem fazer uma comunhão, uma parceria, e ganha-ganha, é o ganha-ganha. Um colega nunca vai estar perdendo para o outro, o colega vai estar sempre ganhando com essa parceria, né? E lembre-se que sua trajetória é única. Não adianta você se comparar o seu palco hoje com o palco do seu colega, porque você não sabe o que ele passou, qual foi a dificuldade que ele teve. Hoje é muito fácil a gente olhar na rede social, a gente vê um mundo cor-de-rosa, parece que todo mundo está bem, feliz, mas aquilo ali, às vezes não é a realidade. E às vezes o colega fica, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho um escritório, mas eu não tenho cliente. Mas você não pode ficar comparando sua realidade hoje com a do colega. Isso não vai lhe fazer bem. Diante de uma pandemia, vai lhe dar ansiedade. Você vai acabar, muitas vezes os colegas acabam desistindo de advocacia porque ficam se comparando. Então você tem que entender que sua trajetória é única, o seu caminho é único. E o sucesso ele vem, basta ter trabalho e paciência. Muito trabalho na advocacia e resiliência, né? Porque a gente precisa, às vezes, lidar com certas situações que nos causam, mas a gente tem que persistir, continuar e seguir. E vai dar tudo certo, pode ter certeza. Acredite, confie, porque a gente está vendo aí já advogados já renomados, advogados com carreira sólida e que dá certo. Eu tenho certeza que o início também foi complicado, de todo mundo não foi fácil, e as dificuldades elas vão surgir sempre, seja no início, no meio, durante a caminhada. Mas a gente tem que entender que a gente precisa estar seguindo o nosso propósito. Qual é o seu propósito na advocacia? Onde você quer chegar com a advocacia? Tenha metas, tenha objetivos, trace isso e persista, caminhe até você chegar onde você quer chegar. E isso é individual, é de cada um. E não tenha receio e nem medo, nem fique se sentindo excluído ou se sentindo menor que outros advogados. Não, você pode, todo mundo pode, eu posso. Eu comecei, eu tenho certeza que a minha bagagem que eu tenho hoje é muito maior de quando eu comecei. E a minha bagagem, eu vou todo dia um processo de construção. Eu vou sempre abastecendo, construindo,
para buscar onde eu quero chegar. Hoje você não precisa ter um escritório físico, né? Diante do mundo virtual, dessa realidade causada pela pandemia, hoje você não tem a necessidade de estar fisicamente no escritório. Você pode fazer o seu atendimento através do remoto, através do seu celular, através de um computador. Se você não tem um computador, você pode estar marcando com um colega numa das salas do AB, assim que possível, onde estiver disponível. E esperamos que, muito em breve, com a vacina, a gente possa estar retomando a nossa normalidade nos atendimentos das salas do AB, que tem uma estrutura para quem está nesse início mesmo, que não tem essa disponibilidade de aparelhos eletrônicos. Entenda que o sucesso ele vai vir. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai chegar. E se você persistir, e se você se mantiver sempre atualizado, sempre capacitado, com sua marca, com sua identidade visual, com esse network, com essa conexão, pode ter certeza que vai ser encurtado e que vai ser alcançado. Eu desejo que todos vocês tenham um excelente evento e continuidade desse evento incrível da OAB Jovem, com painéis tão incríveis, com oportunidades de trocas de conhecimento através desse congresso que está sendo disponibilizado, e que vocês entendam que nós que começamos temos o objetivo de chegar no nosso sucesso. E para isso, para a gente alcançar o sucesso, a gente precisa persistir e seguir. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês. E me sinto muito honrada por estar diante de colegas tão incríveis. Obrigada. Foi uma honra estar aqui nesse painel com vocês quatro. Eu agradeço muito. Teve uma coisa que Michele falou e que realmente eu sempre falo para quem eu posso, é que o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, no início de carreira, me ajudou muito. E quem está aqui agora nesse congresso, eu acho que já tomou um grande passo, que é estar querendo aprender um pouquinho mais com a Jovem Advocacia, com as pessoas. E assim encerramos nosso painel. Eu agradeço também a cada um que esteve aqui, que está aqui conosco. E beijos para vocês. Até mais. Até amanhã, não é? Amanhã tem mais. Até amanhã. Muito obrigada a todos. Parabéns a Michele, o Birajara, nosso colega de São Paulo. A Michele conseguiu, com brilhantismo, encerrar nosso painel e dar muitas dicas boas para quem está começando. E hoje, com a inclusão digital e o sistema da internet, nós economizamos roupa, gasolina, estacionamento, muitas coisas que o cliente não quer nem pagar. Viagens, eu deixei de advogar para várias empresas, porque na hora de fazer um trabalho lá em Brasília, ou no outro estado, ou no interior, eles não têm o dinheiro para passagem. Então, como o Birajara falou, né, o Birajara, como é que a gente saía daqui, de onde viajava 8, 9 horas para Chapada, para chegar lá e não tinha audiência, e depois o cliente não queria pagar outra vez a nossa ida. E parabéns a todos, parabéns a Thalita pela excelente intermediação, e vou deixar aqui os nossos agradecimentos de novo para a Sarinha, para a Hermes, para Gabriel, e um beijo enorme no nosso futuro advogado Antônio. É uma homenagem que a gente faz também para o Antônio. Beijo no coração, obrigada, Lúcia, toda a equipe do CPD. Obrigada, fiquem com Deus.